Neste momento vamos à nossa próxima conferência, a Cristologia. E para nós falar de Cristologia, nós vamos falar neste momento, então, da relação entre Jesus e o Espírito Santo, também da relação entre Jesus, o Espírito Santo e o homem decaído, o homem de pecado, e o renascimento através da Trindade. Então as pessoas que estão em busca de salvação têm essas questões que precisam ser resolvidas nesse âmbito da Cristologia. Então essas questões estão ainda até hoje sem resposta definitiva. Por isso é que temos confusão também no entendimento das pessoas de fé. Então precisamos de resposta para essas questões que nós acabamos de colocar aqui. Então, para resolver, nós devemos primeiro conhecer o valor do homem original dotado na criação. Vamos pensar o valor do homem original dotado na criação. Ou seja, é aquele homem que completou a finalidade da criação. Então, o homem que alcançou a finalidade da criação, ele tem valor divino, assim como o de Deus. Por quê? A Bíblia diz que o homem deve ser perfeito como Deus, Mateus 5,48, que o homem foi criado para ser templo de Deus, Coríntios 3,16, Gênesis 1,26, o homem mais semelhante de Deus. Então, esse homem tem o valor divino de Deus. Então, esse homem, ele torna-se uma existência única em todo o universo, e ele tem o valor do macrocosmo. Esse homem que alcançou a finalidade da criação. Esse relacionamento entre Deus e o homem ideal. Esse homem aperfeiçoado, ele torna-se templo de Deus, perfeito como Deus. Deus habita constantemente nele, e ele tem a deidade de Deus, como está em João 14:20, quando Jesus disse: conhecereis que eu estou meu Pai, vós em mim e em vós. Então esse homem ideal, ele tem as naturezas originais da criação de Deus. Então esse homem original, ele vive em união perfeita com Deus, ele nunca vai romper o seu relacionamento com Deus. Deus relaciona-se 100% e ele se une em um só corpo, em um só fundamento, de 4 posições com Deus, com mente e corpo centralizado em Deus, mente e corpo unidos, tornando esse homem aperfeiçoado. Então, ele busca o coração e o sentimento de Deus nele mesmo. Esse é o relacionamento entre Deus e um homem aperfeiçoado. Então, ele tem um valor divino assim de Deus. Então, assim como não podemos separar a mente e o corpo um do outro, verdade? Nossa mente e nosso corpo estão unidos 100%. Então, no homem aperfeiçoado, ele está 100% centralizado em Deus, formando um só corpo. Então, ele nunca pode romper o seu relacionamento formado quando Deus e esse homem aperfeiçoado se unem em um só corpo, nesse fundamento de 4 posições, porque nesse estado o homem aperfeiçoado vive em união perfeita com o coração e o sentimento de Deus. Então, desse modo, o homem que alcançou esse objetivo, essa finalidade da criação, ele torna-se o templo de Deus. Deus habita nele constantemente e ele então adquire as deidades de Deus. E quando nós pensamos assim, encontra um pai e um filho e você diz, é a cara do pai, parece com o pai, tem os mesmos traços do Pai, mesma natureza do Pai, sangue do Pai. O homem ideal também tem deidade, natureza divina de Deus. Parece com o Pai. Então, quando nós pensamos nesse valor do homem que alcançou a finalidade da criação, esse homem da criação, com um coração e espírito centralizado em Deus, e ele tem um corpo físico e um corpo espiritual. Com o corpo espiritual ele vai dominar o mundo espiritual e com o corpo físico dominar o mundo físico. Então o homem foi criado nesse centro do universo, com o corpo físico e um corpo espiritual, com 5 sentidos físicos e 5 sentidos espirituais. Então esse homem, ele pode dominar os 2 mundos, físico e espiritual. Ele torna-se o centro de domínio, centro de harmonia do universo. Então esse homem, ele é um microcosmo do cosmo total. Ele é uma encapsulação substancial de todo o universo, com o seu corpo físico e o seu corpo espiritual. Então ele tem o valor do macrocosmo. Mateus 16:26.
que aproveitar o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, porque ele é precioso, ele é valioso. Nós estamos falando do homem aperfeiçoado, do homem que alcançou a finalidade, que cumpriu a finalidade da criação. Então, essa finalidade da criação do homem, Deus ele tem dupla característica, de caráter interno, forma externa. Assim, cada uma pessoa também uma encarnação de verdade individual de Deus. Deus, ele cria o homem para que ele possa sentir alegria através desse homem. Então, por maior que seja o número de pessoas na terra, cada um representa de forma individual, de forma única, as essencialidades duais de Deus e também deve dar alegria para Deus, assim, da sua individualidade. Então não podemos encontrar duas pessoas sequer idênticas em sua individualidade, porque cada uma é existência única na criação. Então, vamos pensar nesse homem ideal, nessa existência única. Vamos ler esse texto, Suponhamos que existe uma máquina perfeita, e se as peças da máquina são as únicas de sua espécie em todo o mundo, e não podem ser encontrada nem feita de novo. Uma peça teria o valor correspondente ao de toda a máquina. Por mais insignificante que fosse tal peça, sem ela, toda a máquina não funciona. Então a gente começa a pensar em um carro, por exemplo. Ele é único, não tem mais fabricante, só fez aquele, então não se fabrica peça. Se o motor fundir, então o motor tem o valor do carro inteiro, porque sem ele o carro não funciona. Por isso, da mesma maneira, essa individualidade, o indivíduo aperfeiçoado, ela também é única. Por mais sem importância que possa parecer, ele de fato corresponde ao macrocosmo todo e tem todo o seu valor. Entende? Então, o universo sem o homem ideal, ele também não funciona corretamente. Porque nós analisamos aqui, então, que o homem, ele é esse centro, como nós estamos vendo aqui. E porque ele é o centro, então, ele tem esse valor único. Então, por mais que aqui nós temos 7 bilhões de pessoas, cada existência é única. Se ela se aperfeiçoa, ela tem o seu valor. Então, o universo sem o homem ideal não funciona. Precisa do homem ideal como centro. Então, vamos estudar na seção 2, Jesus e o homem que atingiu a finalidade da criação. Então, vamos pensar no homem que atingiu a finalidade da criação, no homem aperfeiçoado. Esse homem aperfeiçoado é perfeito assim como Deus é perfeito. É divino, valioso assim como Deus. Eterno, foi criado com um objeto substancial de Deus eterno. É um ser único, é o Senhor de toda a criação. Sem ele o cosmos não completa o seu valor. Então ele tem valor do cosmos inteiro. Nós estamos falando de um homem aperfeiçoado, de um homem ideal que possui esses qualificativos, que é igual a Jesus. Então Jesus foi o homem que completou a finalidade da criação, aperfeiçoado. Então Jesus, perfeito assim como Deus, assim como homem perfeito, divino, e valioso, assim como Deus, assim como homem perfeito. Eterno, foi criado como objeto substancial de Deus eterno, assim como homem perfeito. É um ser único, assim como homem perfeito. É o Senhor de toda a criação, assim como homem perfeito. Sem ele o universo não completa o seu valor, tem valor do cosmos inteiro. Então, esse homem perfeito, Jesus realizou. Qual é o valor de Jesus? O valor de um homem que cumpriu a finalidade da criação, de um homem que possui essas qualidades. Então Jesus foi esse ser humano que alcançou a finalidade da criação, tem esse valor original da criação. Então o homem perfeito igual a Jesus. Jesus é o homem que alcançou a finalidade da criação. Por isso Jesus igual a Deus. Por que Jesus é igual a Deus? Porque o homem que alcançou a finalidade da criação, que tem unidade com Deus, é igual a Deus. Então Jesus é igual ao homem que alcançou a finalidade da criação. Isso não diminui o seu valor. Não diminui o seu valor. Quando o ser humano alcança a perfeição perante Deus, ele terá um valor igual ao valor de Jesus, que é um ser humano que alcançou
a finalidade da criação. Por isso, Jesus alcançou e ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. E quando Jesus alcançou, ele disse também para os seus discípulos: sede-vos perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,48. Jesus igual a esse homem que alcançou a finalidade da criação. Então Jesus é um homem que alcançou a finalidade da criação. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador. Por que um só mediador? Porque somente Jesus, como ser humano, alcançou essa divindade. E também Romanos 5,19. Porque assim, pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecador, também pela obediência de um só homem, Jesus, muitos foram feitos justos. Então, Jesus é esse homem, se tornou aperfeiçoado assim como Deus, e também para restaurar todo ser humano. 1 Coríntios 15:21. Porque assim, por meio de um homem, Adão veio à morte, por meio de um homem, Jesus veio à ressurreição dos mortos. E também em Atos 17:31, ele determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio de um homem. Então veja que também a Bíblia está dizendo que Jesus é o mediador, que Jesus é um homem, por meio de um homem veio a ressurreição, por meio de um homem pode julgar o mundo. Então Jesus é o próprio Deus. A Bíblia está dizendo que ele é mediador, que ele é um homem, veio restaurar o erro de Adão. Então Jesus, ele é esse homem que realizou a finalidade da criação, mas ele é o filho do homem. Como aconteceu nos dias de Noé, acontecerá assim também nos dias do filho do homem. Está dizendo já que ele é o filho, que veio como homem, com corpo físico e corpo espiritual. Então, acima de tudo, Jesus veio como o verdadeiro Pai da humanidade para dar o renascimento. Por isso, Jesus deve vir na terra como homem. Então, Jesus é o próprio Deus. Porque quando nós falamos da Trindade, nós estamos falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos falando de um trabalho que é feito em três nomes: Deus Pai, Jesus, que é o Filho, e o Espírito Santo. É um ser só, fazendo três funções, ou são três seres trabalhando junto? Então, Jesus é o próprio Deus. João 14, 9-10. Felipe perguntou: mostre-nos Deus. E Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai, que o Pai está em mim? Pensou que Jesus fosse o próprio Deus. Então nós estamos lendo agora versículos que parece que Jesus é o próprio Deus. João 1,10. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Está dizendo que Jesus fez o mundo. João 8,58. Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está dizendo que ele existia antes mesmo de Abraão. Então acreditou que Jesus fosse o próprio Deus. Vamos analisar. A minha mente, o meu corpo, unido, não é separado. O meu corpo anda de acordo com os comandos da mente. Age. Então o meu corpo pode ser entendido como uma segunda mente, porque tem união perfeita com a mente. Então Jesus, como homem que cumpriu a finalidade da criação, é um só corpo com Deus. Assim como a mente e o corpo está em um só corpo unido. Então o corpo pode ser muito bem entendido como a segunda mente, mas ele, de modo algum, é a própria mente. Por isso, Jesus, como homem que cumpriu a finalidade da criação, uniu um só corpo com Deus. Portanto, à luz de sua deidade, ele pode muito bem ser chamado de Deus, mas, não obstante, de modo algum, ele pode ser o próprio Deus. Ele é um homem que uniu 100% com o coração de Deus, com a vontade de Deus, realizou a vontade de Deus, mas ele não é o próprio Deus. Pode até ser chamado de Deus, mas não é o próprio Deus. Como está no versículo João 14, 9 e 10. Mostra-nos Deus. Pensou que fosse o próprio Deus. Então viu Deus, mas não significa que Jesus é o próprio Deus. O homem aperfeiçoado, com mente e corpo centralizado em Deus, templo de Deus,
forma o seu corpo com Deus, sente exatamente o que Deus sente, conhece a vontade de Deus, vive exatamente como Deus deseja que ele viva, imediatamente sente tudo que Deus sente, como se o sentimento de Deus fosse dele mesmo, não faz nada para machucar o coração de Deus, jamais peca igual a Deus, mas não é o próprio Deus, é a imagem e semelhança de Deus. Então Jesus é o próprio Deus. João 1,14. Jesus é o verbo, palavra que se fez carne. Por quê? Jesus é a substância da palavra, encarnação da palavra, o verbo. Jesus realizou a finalidade da palavra. Por isso, ele cumpriu toda a finalidade da palavra. E mais versículo também. Todas as coisas foram feitas através do verbo. O mundo foi feito por ele. Pensou que Jesus fosse o próprio Deus. Então, Jesus, de acordo com o princípio da criação, este homem aperfeiçoado com mente e corpo, com 5 sentidos físicos, 5 sentidos espirituais, domina o mundo físico e domina o mundo espiritual, se torna um macrocosmo do cosmo total. Então, esse homem que cumpriu a finalidade da criação é a encapsulação substancial de todo o cosmos. É o centro de harmonia de toda a criação. Nesse sentido, pode-se dizer que este mundo foi criado por um homem perfeito. E depois, de acordo com o princípio da criação, Deus cria o homem nessa posição de Senhor, recebeu a direção de Deus, dominar toda a criação. Então o homem é um co-criador, dominador, para com toda a criação, tem criatividade de Deus. Esse homem que cumpriu a sua responsabilidade, perfeito como Deus, mas a Bíblia apenas esclarece o fato de ser Jesus um homem que aperfeiçoou a finalidade da criação, mas não significa que ele é o próprio Deus, o Criador. Então, quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Por que Jesus falou isso? Adão e Eva pecou. Todo ser humano que nasceram depois de Adão e Eva nasceram com pecado original. Inclusive Abraão. Abraão veio das gerações de Adão e Eva, 2000 anos depois de Adão e Eva, Abraão nasce com pecado original. Mas Jesus nasceu 2000 anos depois de Abraão. 4000 anos depois de Adão e Eva. Antes que Abraão existisse, eu sou. Por que Jesus falou? Adão e Eva deveriam ter se tornado os verdadeiros pais da humanidade, sem pecado original. E assim, deveria ter dado à luz a filhos sem pecado, e todo ser humano que nascesse deveria ter nascido sem o pecado original. Mas Adão e Eva se tornaram pais falsos. Não realizou. Por isso Jesus, ele vem para se tornar verdadeiros pais. Por isso Jesus, sem pecado, vai se tornar verdadeiros pais, então vai tornar-se os primeiros antepassados da humanidade, o primeiro antepassado da humanidade. Aquilo que Adão e Eva não fez, Jesus vai realizar. Só que o sonho, o plano, na mente de Deus, existia antes de Adão e Eva. Mas quem foi que realizou? Jesus. Por isso, nesse sentido, Jesus, como primeiro, ocupa a primeira posição de antepassado da humanidade. E até mesmo Adão e Eva, Abraão, se quisesse salvar e se restaurar, tem que ser através de Jesus. Por isso Jesus, ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Então isso não significa que Jesus literalmente, com seu corpo físico, existia antes de Adão e Eva. Jesus, ele cumpriu como homem ideal. E esse homem ideal, esse plano do homem ideal já estava na mente de Deus antes mesmo da criação de Adão e Eva. Por isso, Jesus na terra não foi um homem diferente de nós. Ele comia, ele bebia, ele ia no banheiro. Então, no sentido do ser humano, igual. Exceto no fato de ser ele sem pecado, sem natureza decaída. Essa a diferença. E é por isso que quando Judas Iscariote tem que entregar Jesus, ele tem que dar um beijo. Por quê? Igual.
A diferença é que ele não tem pecado, não tem natureza decaída, um homem aperfeiçoado. Então, mesmo no mundo espiritual, depois de sua morte, de sua ressurreição, Jesus, ele vive como homem espiritual juntamente com os seus discípulos. A única diferença entre eles é que Jesus habita como um homem espiritual no estágio de espírito divino, um nível mais elevado do mundo espiritual. Como um espírito divino mais elevado do mundo espiritual, ele emite brilhos de luz, ao passo que os seus discípulos, eles só refletem esta luz. Então Jesus igual a Deus, mas não é o próprio Deus. Então Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. Como está em Romanos 8:34. Quem os condenará? Pois Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, intercedendo por nós. Se Jesus fosse o próprio Deus, como ele poderia ficar à direita dele mesmo? Como ele poderia interceder por nós entre ele mesmo? Então, se ele está à direita de Deus, Deus é um e Jesus é outro. Deus é o Pai, Jesus é o Filho. E se ele está intercedendo por nós diante de quem? Diante de Deus. Então, se Jesus fosse o próprio Deus, como poderia interceder assim por nós? Seção 3, Jesus e o homem decaído. Analisando o valor de Jesus. Então Jesus tem o valor do homem que cumpriu a finalidade da criação. Não tem pecado, conhece o coração e a vontade de Deus. Conhece o coração de Deus, completamente experimenta o seu sentimento como se fosse dele mesmo. Domina teus anjos. Esse é o estado de Jesus, sem pecado. E o homem de pecado perdeu seu valor, tem pecado original, não conhece, não sente o coração nem a vontade de Deus, é dominado pelos anjos. Então o homem de pecado passou a ser dominado por Satanás. Satanás invade o homem de pecado. Esse homem de pecado não consegue sentir o coração nem a vontade de Deus. Mas Jesus diferente, entende? Mesmo sendo um homem, mesmo tendo vivido aqui na terra, diferente do homem de pecado. Então Jesus, com todas as suas qualidades, e esse homem de pecado que não alcançou a finalidade da criação, então através de Jesus, que é o Pai verdadeiro, nós podemos ganhar o renascimento, ser purificado do pecado original através dos verdadeiros pais, receber a restauração como os filhos do bem, recuperar todo o valor como homem que cumpriu a finalidade da criação através de Jesus. Então Jesus veio como homem aperfeiçoado e assim restaurando o homem de pecado. Então, esse homem de pecado, para se restaurar como homem que realizou a finalidade da criação, precisa de Jesus para que possa voltar a ser filho de Deus, através de Jesus, ganhando o seu valor. Se o homem cumpre um dia, tornando-se perfeito como Deus, torna-se também igual a Jesus, só a diferença de ordem, mesmo valor. Efésios 1:2, Cristo é o cabeça da igreja. Coríntios, nós somos seu corpo e membros. Jesus é o templo principal, nós somos os ramos. João 15:5, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Romanos 11:1, como rebentos de oliveira selvagem, devemos ser enxertados a Jesus, a verdadeira oliveira, a fim de nos tornarmos verdadeiros ramos. João 15:14, Jesus chama-nos de amigo. E 1 João 3:2, quando Jesus se manifesta, seremos semelhantes a Ele. 1 Coríntios 15:53, Cristo é o primeiro fruto e nós que pertencemos a Ele seremos o segundo, indicando que apenas uma diferença de tempo. Então, Jesus, o homem original, que veio restaurar todos para levar-se ao seu nível, e quando Ele leva, todos experimentam igual a Ele, do mesmo sentimento. Na seção 4, vamos estudar o renascimento e a Trindade. Então Jesus, o Espírito Santo,
do ponto de vista da missão e do renascimento desta missão que tem que ser cumprida. Em João 3:3 está escrito, Jesus, ele disse, em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós temos também que entender, quando Jesus fala desse renascimento, por que o homem decaído tem que nascer de novo? Porque o homem decaído precisa liquidar todo o pecado original que foi adquirido com o pecado de Adão e Eva, a morte espiritual, e assim poder se tornar um homem original, perfeito, cumprindo a finalidade da criação de Deus, realizando o reino dos céus aqui na terra. Quando Nicodemos fala para Jesus, como pode um homem velho nascer de novo? Porventura pode entrar de novo no ventre da mãe e nascer por uma segunda vez? Então veja que Jesus não está falando do nascimento físico, esse renascimento é liquidar o pecado original, é sair do domínio de Satanás e vir para o domínio de Deus. Então, por que esse homem decaído tem que renascer? Então vejamos, quando Deus cria no Jardim do Éden, claro que Deus, Ele representa-se os verdadeiros pais, Ele é os verdadeiros pais da humanidade. Adão, o verdadeiro pai, Eva deveria ter se tornado a verdadeira mãe aqui na terra. Gerados filhos sem pecado, formada a verdadeira família, sociedade, nação e mundo, centralizado em Deus, sem o pecado original, realizando o reino dos céus aqui na terra. Mas os pais que pecaram, Adão e Eva, cometeu pecado, manchou a linhagem de sangue. Então Adão e Eva não podem dar nascimento mais filhos sem pecado. Por isso, quando nós falamos da restauração, quando eles cometem a queda, então Adão vai realizar esse pseudo fundamento de 4 posição, centralizado em Satanás, gerar os filhos de pecado, estabelecendo o inferno na terra. Então, se não nascer de novo, não tem como realizar o reino dos céus. Então, Adão e Eva de pecado não pode dar este renascimento para o homem. Então, é por isso que o renascimento, para dar a luz a filhos, precisa de pais. Mas pais que têm pecado não podem mais gerar filhos sem pecado. Então Jesus, ele veio há 2000 anos atrás. E o que Deus queria então realizar com Jesus? Que Jesus, como verdadeiro pai da humanidade, pudesse dar nascimento a todo ser humano, liquidando todo o pecado original. Mas, como nós sabemos, que um pai não pode dar nascimento sozinho. Então, o Espírito Santo ocupou essa posição da mãe espiritual que consola e guia o coração de todo o ser humano. Deus, Jesus e Espírito Santo, essa trindade, o verdadeiro pai e a verdadeira mãe, aqui como o segundo Adão, aqui ocupando a posição da segunda Eva, pode dar renascimento para os filhos e assim realizando o reino dos céus. Mas quando nós pensamos aqui em 1 Pedro 1:3, por sua grande misericórdia nos gerou de novo. Agora, nós temos que pensar qual renascimento Jesus e o Espírito Santo dá. Como nos gera de novo, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Estão dando renascimento espiritual. Então Jesus veio como verdadeiro Pai para realizar o reino dos céus na terra através desse renascimento. 1 Coríntios 15:45, Jesus é o segundo Adão. Isaías 9:6, Jesus é o Pai eterno. Jesus veio para cumprir a missão do verdadeiro Pai que Adão não realizou, realizando o reino dos céus, tanto na terra como no mundo espiritual. O Espírito Santo, Jesus é o verdadeiro Pai, mas Ele não pode gerar filhos sozinho. Para dar o renascimento precisa da verdadeira mãe. Então, a verdadeira mãe é igual ao Espírito Santo. Então Jesus, como verdadeiro Pai, ocupando a posição do segundo Adão, o Espírito masculino, ocupando a posição de céu, e o Espírito Santo, ocupando a posição
Da verdadeira mãe, a segunda Eva, espírito feminino, posição negativa de terra, Deus, Jesus e Espírito Santo, a Trindade, para dar um renascimento. Então, a obra que o Espírito Santo realiza, a Bíblia diz que é um Espírito Consolador que guia o coração do povo, guia para arrependimento dos pecados, restaura por indenização o pecado que Eva cometeu, ou o homem decaído. E a Trindade, Deus, Jesus e Espírito Santo, então pode ganhar o renascimento. Então, quando chegamos a crer em Jesus como o Salvador, por meio da inspiração do Espírito Santo, recebendo esse amor dos verdadeiros pais espirituais, proveniente dessa ação de dar e receber, entre Jesus, o verdadeiro Pai espiritual, e Espírito Santo, a verdadeira Mãe espiritual, uma nova vida é infundida naquele que busca, por meio desse amor, e naqueles que crerem em Cristo, e cada um ganha um renascimento, um novo renascimento espiritual. Isso se chama renascimento espiritual através da Trindade. Mas Jesus e o Espírito Santo se tornaram os verdadeiros pais apenas espiritualmente. Mas a queda ocorreu tanto no plano físico como no plano espiritual. Então, como Jesus diz, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Precisa ter esse renascimento aqui na terra também, liquidar o pecado da carne também. Por isso o pecado que continuou precisa desse renascimento físico também, em algum momento da história. Então é por isso que o Messias, Cristo, ele deve voltar novamente aqui na terra. Então, de acordo com o princípio da criação, a finalidade da criação pode ser realizada, ela somente pode ser realizada através de formar um fundamento de 4 posições, e Jesus também formou o fundamento de 4 posições, mas apenas no nível espiritual. Então Jesus e o Espírito Santo se unem em um só corpo, centralizado em Deus, formando a Trindade. Então toda vez que o crente ele se une com Jesus, Espírito Santo e Deus, ele ganha este renascimento. Adão e Eva, que deveria ter realizado a Trindade celeste lá no Jardim do Éden, essa verdadeira Trindade realizando as 3 grandes bênçãos, no nível do aperfeiçoamento individual, com mente, corpo e Deus, esposa e Deus, o homem e toda a criação e Deus, realizando as 3 grandes bênçãos no nível terreno, e também teria ligado no nível espiritual. Mas Adão e Eva caiu, fracassando em realizar a verdadeira Trindade. E é por isso que Jesus, então, ele veio aqui na terra, com um corpo físico na terra. Então Jesus deveria ter formado a sua Trindade aqui na terra, com um corpo físico e um corpo espiritual. E se tornar os verdadeiros pais, tanto fisicamente como espiritualmente. Mas como Jesus foi crucificado, só pôde dar o renascimento espiritual. Então as pessoas ainda permanecem aqui, nessa posição de filhos espirituais, tendo sido restaurado por meio de Jesus Espírito Santo, mas o pecado continua aqui na terra. No plano físico, Jesus não pôde realizar. Por isso o Messias, ele tem que voltar novamente aqui na terra para realizar a Trindade substancial e tornar-se verdadeiros pais, tanto fisicamente como espiritualmente. Por isso o Messias precisa vir no fundamento do corpo físico e assim realizar a Trindade. Por isso, que nós estamos enfatizando que o Messias tem que voltar para completar essa restauração, tanto fisicamente como espiritualmente, dando renascimento tanto físico quanto espiritual, e liquidar o pecado original, tanto fisicamente quanto espiritualmente, realizando as 3 grandes bênçãos, realizando o reino dos céus aqui na terra. Então, aí nós aguardamos a vinda do Messias. Muito obrigado pela sua atenção e vamos ao próximo vídeo. Deus abençoe.